Essas imagens provavelmente te deixaram com alguma sensação esquisita, uma sensação ruim, até calafrios. Você deve ter se perguntado: para onde é que as pessoas que deviam sair foram? Por que esses lugares me dão tanto medo? Por que eu sinto que eu já estive aí? Parecem sonhos ou talvez pesadelos. Se você navega no YouTube há algum tempo ou no TikTok, provavelmente nos seus recomendados já passaram essas imagens. Se você conhece essas imagens como lugares estranhamente familiares, esquece esse termo. Seja bem-vindo de novo, ou só seja bem-vindo. Eu sou o Kiamota e vamos explorar o mundo de espaços liminares. O significado literal de espaço liminar é um espaço transitório, temporário entre um ponto e outro. Um espaço introdutório que intercala entre dois pontos da existência. Você pode levar de exemplo um corredor que leva de uma sala para a cozinha. Agora, saindo um pouco do significado literal, indo para o significado da estética, espaços liminares basicamente são lugares vazios, abandonados, que devia ter um monte de gente, mas acaba não tendo, e isso passa uma atmosfera aterrorizante. Mas por que temos medo de espaços liminares? Por que temos medo de lugares vazios? Equinópsia, a atmosfera misteriosa e desamparada de um lugar que normalmente está cheio de gente, mas que agora está abandonado e quieto. A equinópsia define bem o que sentimos quando nós vagamos pelas ruas de noite. As casas em silêncio completo, só está você, os postes com as luzes amarelas e o silêncio desamparado daquelas ruas. Ou quando você para em um posto de gasolina de madrugada. Só tem você, os gerentes e aquele mesmo silêncio desamparado. Lugares que teriam pessoas conversando, músicas tocando e bips de máquinas de leitores de barras. Mas em vez disso, só está você lá. Você e uma sensação de vazio. Nós, seres humanos, sempre fomos uma raça inteligente, mas sem força e habilidade sozinhos. Por consequência disso, há muito tempo atrás começamos a andar em grupos. Isso foi evoluindo para aldeias, povoados e cidades. Por isso os nossos instintos odeiam a sensação de ficar sozinho, ainda mais em lugares que era para estar cheio de gente. Isso faz com que as nossas mentes fiquem confusas e criem um contexto muitas das vezes imaginário para aquele lugar que normalmente está cheio de gente, mas agora está abandonado e quieto. Mas vendo essas imagens novamente, parece que você já esteve aí, novamente como se fosse um lugar familiar para você. Mas você sabe que nunca na vida visitou esses lugares. Mas você tem certeza disso? Anemóia, nostalgia de algo que você nunca viveu. A anemóia é uma palavra criada para realmente denominar essa sensação. Essa sensação varia de pessoa para pessoa porque também depende do convívio dela, mas também depende muito da interpretação. Tem pessoas que acham a anemóia aterrorizante e outras acham incrivelmente relaxante. Para algumas pessoas dá uma sensação de calmaria. Essa sensação confusa ocorre pela nossa vida monotônica e pela nossa mente cheia de memórias bagunçadas. Elementos normais em imagens totalmente confusas te fazem lembrar de algo que você não lembra ao mesmo tempo. Imagens sem sentido nenhum, ou imagens com sentidos normais, só que com elementos totalmente bagunçados, de alguma forma elas conseguem tocar essas memórias confusas. De alguma forma elas conseguem bagunçar mais ainda essas memórias
que são quase esquecidas. Mas se você reparar bem em algumas imagens, essas imagens que conseguem corromper o nosso passado, colocando muitas das vezes coisas imaginárias dentro dele, se parecem com um sonho. Com o passar do tempo, muitas estéticas envolvendo espaços liminares e anemoia foram criadas, inclusive uma chamada Dreamcore, que está fazendo muito sucesso no TikTok pelas suas imagens que se parecem com um sonho. O Dreamcore é uma estética de imagens que fazem com que distorça a nossa realidade e fazem com que pareçam sonhos. E o Dreamcore está totalmente atrelado a espaços liminares e anemoia. E muitas das imagens que você vai ver de Dreamcore estão usando alguma edição para dar um efeito de sonho mesmo. E alguns criadores dessas imagens fazem elas do zero, mas com poucos elementos confusos para tentarem imitar um sonho. E outros criadores tiram fotos e distorcem tanto até parecerem uma imagem criada do zero, como eu havia falado antes, para realmente tentar imitar um sonho. Além do Dreamcore ser atrelado totalmente a espaços liminares e anemoia, ele tenta passar um ar de algo que você já viu na sua infância, como no início dos anos 2000. Com alguns brinquedos e algumas fotos antigas. O Dreamcore te deixa muito confuso porque ele não tem uma característica específica. Ele é como um sonho mesmo, ele tenta criar imagens confusas. Mas o Dreamcore tem base em uma infância americana e você mesmo assim continua tendo nostalgia. Mas é porque faz parte da nossa infância também. Muitos dos filmes e cenários que a gente já assistiu são americanos, mas sempre com algum personagem interpretando. E ver aqueles cenários sem ninguém interpretando e vazios nos dá uma nostalgia pelo fato da anemoia, ou até às vezes confusão. Outra estética que existe, mas agora pelo lado da nostalgia, é o Nostalgia Core. O Nostalgia Core, como o nome já diz, é uma estética que tenta passar algo nostálgico, mas diferentemente do Dreamcore, ela tenta passar algo que você já viu ou já viveu pelo menos uma vez na sua vida, na sua infância. E as imagens de Nostalgia Core, na maioria, são imagens reais, tiradas há muito tempo atrás por um fotógrafo amador. E por isso algumas imagens são do início dos anos 2000, como algumas imagens de Dreamcore. E na maioria das imagens de Nostalgia Core são fotografias de parquinhos, de brinquedos, de aniversários e até quartos com cores chamativas, de quartos de crianças mesmo. E algumas das imagens têm edição com vinhetas brancas para simular uma memória. E essa é uma das estéticas mais populares de espaços liminares. E muitas pessoas chamam as imagens de Nostalgia Core de Lost Memories, ou fazem histórias envolvendo mesmo. Mas a Nostalgia Core não é só de fotografias de lugares, elas também podem ser screenshots de jogos como as versões alpha de Minecraft, ou até os jogos da Valve como CS 1.6 e Garry's Mod. E falando em jogos, muitos jogos passam a sensação de espaços liminares, uma sensação de kenópsia. Mas por que esses jogos dão uma sensação de isolação pra gente? Por que você se sente tão vazio e preso?
Jogos que a gente já jogou, principalmente alguns do início da era 3D, não propositalmente, mas sim por falta de recursos, passam a sensação de isolação, de quenopse. Porque no início dessa era, muitos dos computadores e consoles da época não tinham hardwares tão potentes quanto temos hoje. E por consequência disso, eles não tinham muita potência para modelar tantos modelos 3D ao mesmo tempo. Um exemplo de jogo de época é o Super Mario 64. Ele foi lançado em 1996 pelo seu próprio console, o Nintendo 64. Quando você inicia sua gameplay, você é introduzido a uma cutscene onde o Lakitu ele está indo até o local onde você vai aparecer. Logo depois disso, você sai dentro de um cano verde, onde sua gameplay realmente começa. O jogo lhe dá total liberdade para você passear pelo Jardim do Castelo, mas se você tentar sair do Jardim do Castelo, você será impedido por uma parede invisível. E mesmo que você queira fugir pelas planícies, elas escorregam. E na primeira vez do jogo, você nota que está preso e isolado. Não tendo muito o que fazer, você entra no castelo. E na primeira vez que você entra, você nota que o castelo não tem lógica nenhuma. Só existem salas vazias e com quadros. Você e os Toads são as únicas almas vivas lá. Você, os Toads e a música interminável do castelo. Logo você entra em uma fase. E nota que a fase não tem lógica nenhuma. Muito a ver com o jardim do castelo. Você não consegue sair. E por algum motivo a fase parece estar em uma ilha, em cima das nuvens. E parece que tudo é meio robótico. Os bobombs, os goombas, tudo parece artificial. Todo o terreno, os inimigos, tudo isso parece muito artificial. Parece que foi alguém que fez aquilo. Parece que você é palco de entretenimento para algo, porque novamente você está sozinho, com o único objetivo de correr até o topo de uma superfície, vencer o Rei Bobomb e coletar uma estrela. E o seu único objetivo é esse, no jogo inteiro. Se você voltar para o salão principal do castelo, você vai ver duas portas de madeira escura. E se você tentar entrar, vai ter um corredor com o carpete vermelho que vai te levar para o jardim traseiro. E você nota de cara que esse jardim é muito menor do que o jardim principal. E a mesma entrada e saída do jardim é a mesma porta, onde não existia precisão em criar esse jardim. E se você voltar para o jardim principal do castelo, você vai perceber que vai tocar uma ambientação de natureza. Só que bastante artificial e em loop. E sobre aquele silêncio, só com o canto dos passarinhos, você nota de novo que está sozinho, mas em um ambiente tão artificial que nos dá medo. Essa sensação está muito presente em alguns jogos como GTA San Andreas, Doom e até alguns jogos criados no Roblox. E eu finalmente termino esse vídeo. Eu sou muito grato a você que me assistiu até aqui. E abraço. Tchau.